Olá, nono ano! Espero que todos estejam ótimos. Pessoal, na videoaula de hoje, a gente vai rever um pouco do que nós fizemos na nossa aula dessa semana, ok? Bom, a gente começou resolvendo um exercício, o exercício proposto número 1, que está lá na página 168. E esse exercício falava sobre decomposição de forças. Vale ressaltar que eu já fiz um vídeo sobre forças, tá? E nesse vídeo a gente também fala sobre decomposição de forças. Então, para quem não assistiu, corre lá no YouTube e assiste esse vídeo. Tá lá no canal da escola, ok? Pessoal, nesse exercício, a letra A pergunta o seguinte: por que em cada braço, a força em cada braço é a metade do peso do menino quando ele está dependurado na posição 1? Pessoal, percebam o seguinte, corram aqui para a imagem. Aqui, nesse caso, o braço, na posição 1, o braço desse atleta, ele está na mesma direção e sentido oposto do que a força-peso, não é isso? Percebam, olha só, eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, não é isso? E aí, então, se o corpo do atleta está em equilíbrio, isso quer dizer que a força resultante sobre esse corpo é zero. Não é isso? Se a força resultante sobre o corpo é zero, quer dizer que existe uma outra força que está anulando a força-peso. Vale ressaltar, pessoal, que a força-peso, independente da posição da pessoa, ou do objeto, ou do corpo, essa força-peso ela sempre vai estar voltada para o centro da Terra, para o centro de gravidade da Terra, ok? Só que, se então, voltando ao exercício, se esse corpo está em equilíbrio, quer dizer que há outra força que está anulando a força-peso aqui. Se, nesse caso, as forças aplicadas pelo braço aqui estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, ou seja, elas estão voltadas para cima, quer dizer que a força do braço é que está anulando a força-peso, não é isso? E se ele está exercendo a força sobre os dois braços, quer dizer que em cada braço a força é metade da força-peso, ok? Então tá. Na letra B, ele pergunta o seguinte: por que essa força, a força que o braço do carinha está exercendo, ela aumenta quando o menino está dependurado na posição 2 e ela aumenta ainda mais na posição 3? Pessoal, percebam o seguinte, olha só, a força que ele vai exercer aqui na posição 3 é maior porque quando a gente decompõe essa força, a gente vai perceber que ela vai ser decomposta em F de X e F de Y. E que essa força que o bracinho dele aqui está exercendo, ela não está na mesma direção da força-peso, não é isso? Só que a única força que está na mesma direção e em sentido oposto da força-peso é a componente F de Y, não é isso? É a componente dessa força aqui que a gente vai chamar de componente F de X. Opa, desculpa, componente F de Y. Não é isso que é? Aqui está na mesma direção do peso, porque para anular elas têm que estarem na mesma direção, mas em sentidos opostos, não é isso? Então, aqui ele vai exercer essa força que vai ser decomposta em duas componentes, mas a componente F de X, ela não nos ajuda a manter esse corpo em equilíbrio, ok? Percebam que na posição 3, ele exerceu uma força maior porque a componente F de X, ela é maior. Essa componente aqui, ela é maior, só que essa componente não vai ajudar na anulação da força-peso para manter esse corpo em equilíbrio. A única componente que vai realmente ajudar a equilibrar esse corpo é a componente F de Y, ok? É a componente que está na vertical. Essa componente da horizontal, ela não contribui para o equilíbrio desse corpo, ok? Ela é exercida, só que ela não contribui para o equilíbrio. Então, ele vai ter que exercer uma força maior, porque ela vai ser decomposta em outras duas componentes, mas apenas a componente F de Y é que realmente vai anular a força-peso,
ok? Pessoal, percebam que dá para a gente concluir, toda vez que tiver algum exercício nessa estrutura, dá para a gente fazer uma conclusão, ok? Quanto maior for o ângulo, aqui nesse caso, o ângulo formado entre o braço do cara e a barra, quanto maior esse ângulo, menor vai ser a força que o braço desse menino vai exercer, ok? Então, prestem atenção. Aqui, entre o braço e a barra, estão formando um ângulo de 90 graus, não é isso? E em cada braço, a força aqui, a tensão, ela é metade do peso. Percebam que aqui, olha, a inclinação aumentou, ou seja, quer dizer, a inclinação diminuiu, ou seja, o ângulo aqui entre o braço e a barra, pessoal, ela diminuiu, não é isso? Esse ângulo aqui, ele diminuiu. Se o ângulo diminuiu, a força que ele vai ter que exercer nesse braço aqui vai ser maior, vai ter que ser maior para manter o corpo em equilíbrio. E o mesmo acontece aqui na posição 3. Percebam que a inclinação diminuiu mais ainda, não é isso? A inclinação é menor, ok? Desculpa, o ângulo é menor, não é isso? Se o ângulo é menor, a força que ele vai ter que exercer para poder manter esse corpo aqui em equilíbrio vai ter que ser maior, ok? Então, quanto maior for o ângulo, menor ou a força exercida no braço do atleta. Ou o contrário, né? Quanto menor o ângulo, maior a força que ele vai ter que exercer sobre o braço dele para manter esse corpo em equilíbrio, ok? E nós falamos também, pessoal, sobre a primeira lei de Newton, tá? E o enunciado dessa lei nos diz o seguinte: na ausência de forças, ou se a resultante delas, ou seja, a resultante de forças for igual a zero, um corpo em repouso continua em repouso, e um corpo em movimento tende por inércia a seguir em linha reta com velocidade constante. Pessoal, a gente muitas vezes decora esse enunciado, mas não consegue entender. Então, a gente vai destrinchar um pouco dele aqui, entender ele por partes para que vocês consigam assimilar o que essa lei está nos falando, ok? Primeira coisa, ele fala do corpo em repouso, que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Pessoal, é fácil a gente lembrar que um corpo em repouso possui velocidade nula, não é isso? Se ele possui velocidade nula, a resultante de força sobre esse corpo é igual a zero, ok? Isso é fácil de entender. Um detalhe, isso não quer dizer que não estão sendo exercidas forças sobre esse corpo. Isso está nos falando que a resultante de forças é igual a zero, ou seja, as forças estão anuladas, ok? Uma força anula a outra aí, tá bom? Depois ele fala, pessoal, de movimento e velocidade com velocidade constante, movimento em linha reta com velocidade constante. Prestem atenção, movimento em linha reta com velocidade constante, a gente chama de movimento retilíneo uniforme. E ele falou que um corpo que está em movimento em linha reta com velocidade constante tende a permanecer em movimento, não é isso? Um corpo que está em movimento, em linha reta, com velocidade constante, tende a permanecer em movimento. Pessoal, só que olha só, se é MRU, ok, a velocidade é constante. Isso está me falando que ele não possui aceleração. Esse corpo possui velocidade, mas não possui aceleração. E a aceleração, pessoal, também é um tipo de força. Se ele não possui aceleração, nesse caso, ele tem velocidade constante, a resultante de forças sobre esse corpo também é igual a zero. Ok? Isso não significa que não está sendo exercida nenhuma força sobre esse corpo. Significa que a resultante das forças, a resultante de todas as forças sobre esse corpo é igual a zero. Então, o que a gente tem que trazer para a nossa mente é o seguinte: que um corpo ele pode estar em movimento e a resultante de forças desse corpo pode ser igual a zero, mesmo ele estando em movimento, ok? Para que isso aconteça, esse corpo tem que estar em movimento retilíneo uniforme, tá bom? E aí depois ele fala de inércia, e a gente repete essa palavra, mas a gente não consegue entender o que é inércia, tá bom? Tem jeito da gente medir a inércia?
Tem. A massa de um corpo, ela é a medida quantitativa da inércia. Prestem atenção. Pensam no seguinte, eu tenho dois corpos, um de 5 quilos e um de 500 quilos, e eles estão em repouso. Eu vou exercer uma força para poder tirar esse corpo do repouso, não é isso? Porque se ele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso, desde que não haja nenhuma força externa que tire esse corpo do repouso. Ok, então eu tenho um corpo de 5 quilos e um de 500 quilos. A força que eu vou ter que exercer no corpo de 500 quilos para poder tirar ele do repouso não vai ter que ser muito maior do que a força que eu vou exercer no corpo de 5 quilos? Ok? Então percebam que para tirar esse corpo da inércia, para poder tirar ele do repouso, eu vou ter que exercer uma força maior. Isso quer dizer que a inércia desse corpo é maior, não é isso? A inércia, a gente pode falar que é a tendência desse corpo permanecer em repouso, não é isso? Para eu tirar ele do repouso, ou seja, para eu tirar ele da inércia, eu vou ter que exercer uma força maior, porque ele tem maior massa. Então, quer dizer que inércia está relacionado com a massa. A tendência desse corpo em permanecer em repouso, a resistência que esse corpo tem de sair do repouso e entrar em movimento é maior, porque a massa dele é maior, ok? Deu para entender isso, pessoal? Então, inércia e massa estão intimamente ligados, ou seja, a massa de um corpo é a medida quantitativa da inércia. E aí eu trouxe alguns exemplos no nosso dia a dia, não foi? O exemplo primeiro aqui foi do ônibus, que ele está em movimento, ok? E existem duas pessoas lá dentro desse ônibus. Esse ônibus parou bruscamente, foi exercida uma força que fez com que esse ônibus parasse. Só que as pessoas que estavam lá dentro do ônibus, elas estavam na mesma velocidade que o ônibus, não é isso? O ônibus parou, mas as pessoas tenderam a permanecer em movimento. Elas estavam com a mesma velocidade do ônibus e a tendência delas era permanecer em movimento. Por isso que elas vão lá na frente e voltam, não é isso? E aqui o contrário, o ônibus estava em repouso e ele, de repente, deu uma arrancada. Os corpos que estavam lá dentro, a tendência deles é ir para trás. Não é isso? É a mesma coisa quando a gente está dentro do carro, que de uma vez esse carro arranca, o corpo da gente vai lá para trás, porque a tendência do nosso corpo é permanecer em repouso. E eu falei sobre o copo e a moeda, não é isso? Da gente colocar a moedinha aqui em cima da cartolina e de repente a gente puxa. A moeda estava em repouso. A tendência dessa moeda é continuar em repouso. A gente tirou o apoio dela. Como ela estava em repouso, a gente puxou a cartolina, mas a tendência dela era permanecer parado. Como tirou o apoio dela, ela caiu dentro do copo, ok? Bom, pessoal, esse foi o resuminho da nossa aula dessa semana. Espero que tenha ajudado a compreender, mas volto a ressaltar que é muito importante que vocês assistam às aulas, tá? Estou esperando vocês na nossa próxima aula, tá? Até quarta que vem.